Pessoal, tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Douglas Corrêa, professor de matemática do município de Brejo da Madre de Deus. É, e hoje nós vamos para mais uma aula de matemática, dessa vez falando sobre a área do círculo, certo? Então vamos lá. Pessoal, primeiro, o que seria a área do círculo? Nas aulas anteriores, na aula anterior, vocês viram com a professora Priscila sobre a circunferência, o comprimento da circunferência ou perímetro, certo? Que seria a borda de um círculo, aquela medida circular, tá? Na questão da área, a área ela quer dizer que é a medida equivalente à superfície plana da figura em relação ao raio, ou seja, é todo o espaço que eu consigo ocupar com o círculo, certo? A área do círculo ela é uma medida que está relacionada com a região limitada pela circunferência dessa figura plana. O cálculo ele é realizado de acordo com o raio, ou seja, a distância do centro até um ponto qualquer da circunferência e o valor do número π, que aproximadamente, como vocês viram na aula anterior, ele equivale à aproximação dele de 3,14, certo? E a fórmula utilizada para encontrar a área do círculo é a seguinte. Olha só, a área do círculo ela é essa daqui, área, certo? Área é igual a π, esse π aqui, 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado. Lembrando que o raio ele é a medida que vai do centro, tá? Aqui nessa figura, ó, do centro até a circunferência aqui, até a borda, tá? Então, olha só. Só para relembrar, na aula anterior vocês estudaram isso daqui, ó, perímetro, tá? Que é a medida dessa circunferência aqui, que eu estou contornando de vermelho, certo? A área do círculo é o que a gente vai ver hoje, ela é todo esse espaço aqui dentro do círculo, tá? Então, por exemplo, a partir da área do círculo tem como a gente calcular várias coisas, como por exemplo, quantidade de água que caberia em uma piscina circular, ou quanto de grama eu poderia plantar em um jardim circular. Desde que tenha a forma de círculo, a gente, para calcular a área dela, vai ser essa medida aqui. Então, é π, como eu falei, vezes o raio, que é essa medida aqui, tá? Elevado ao quadrado. Essa é a fórmula, não muda, tá? Lembrando aqui também, ó, a professora já explicou na aula anterior, mas só relembrando que o diâmetro ele é 2 vezes o raio. Ou seja, se o raio é do centro até a borda, o diâmetro ele passa por toda a circunferência, passando por o centro dela, tá? Então, esse tracinho aqui completo ele é o diâmetro. Se eu divido o diâmetro no meio, eu obtenho o raio, certo? Enfim, vamos focar aqui na nossa formulazinha de hoje, que vai ser sobre a área do círculo, e vamos ver como é que a gente aplica ela em situações do dia a dia e em problemas matemáticos. Olha só, eu trouxe um exemplo aqui que diz o seguinte: qual é a metade da área do círculo cujo diâmetro mede 45 metros? Diâmetro, tá? Então, olha só, fazendo um esboço aqui. Eu tenho um círculo, certo? E ele falou que esse círculo, o diâmetro dele, a medida que atravessa ele aqui no meio, ó, ele é de 45 metros, certo? Então, lembrando, pessoal, se o diâmetro é 2 vezes o raio, então eu tenho que o raio, nesse caso, é
a metade do diâmetro. Concordam comigo? Então, olha só, o que acontece? Se eu quero obter o raio ele vai ser igual ao diâmetro sobre 2, ou seja, 45 metros dividido por 2, que vai me dar 22,5 metros. Esse é o raio, pessoal, tá? Utilize π igual a 3,14. Olha só, então a minha fórmula, a área ficaria o seguinte, ó. A área é π vezes o raio ao quadrado. Não foi isso que a gente viu no slide anterior? Então, olha só, a área ela é igual a 3,14 vezes 22,5 ao quadrado. Pessoal, lembrando, um número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, certo? Então, se eu elevar 22,5 ao quadrado, vai ser 22,5 vezes 22,5, tá? Que vai me dar 506,25. A área, ela é a seguinte, agora só multiplicar o valor de π por o resultado da minha multiplicação inicial. Então, eu tenho 506,25 vezes 3,14. Isso vai me dar 1.589,62 metros quadrados. Essa é a área da figura que nós estamos pesquisando. Tem alternativa? Tem. Seria a letra B. Seria. Por que seria? Porque ele perguntou qual é a metade, gente, disso daqui. Certo? Então, se eu quero a metade é só dividir por 2. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Jogando aqui para cima, para ficar melhorzinho da gente ver. 1.589,62 dividido por 2 eu vou obter 794,81 metros quadrados. A resposta é essa daqui, ou seja, a resposta aqui é a minha letra C. Certo, pessoal? Assim que se calcula a área de um círculo. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Determine a área de um círculo cujo diâmetro é 18 metros. Deixa eu ver se eu mudo aqui a cor da caneta, se fica melhor. Olha só, mais uma vez, eu tenho um círculo, tá? E o diâmetro é 18 metros, certo? O que acontece? Se o diâmetro é 18 metros, então o raio, como a gente viu, é o diâmetro sobre 2. Logo, o meu raio vai ser de 9 metros. Esse é o raio, certo? Ele pediu para a gente utilizar π igual a 3. Não tem casa decimal, então só o número inteiro, 3. Olha só. Então, a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Qual é a minha área? π é 3 vezes o raio, que é 9, elevado ao quadrado. A área vai ser quanto? 3 vezes 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9, que dá igual a 81. Então, a área
3 vezes 81 vai me dar igual a 243 metros quadrados. Essa é a área desse círculo. Só isso. Certo, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular com um raio de 20 metros. Então, olha só. A praça, ela é num formato de círculo, certo? E o raio, a medida que vai do centro até a borda dessa praça, ela é de 20 metros. Ele quer saber quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher essa praça toda. Então, o que é que a gente vai fazer? Calcular a área, porque a área é dada em metros quadrados. Certo? Olha só. Então, a área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Vamos lá. Então, a área vai ser a seguinte. Como ele não deu o valor de π, então a gente vai utilizar π igual a 3,14, certo? Sempre adotem esse valor quando não tiver nenhuma especificação. 3,14 vezes 20 ao quadrado. Então, vai ficar 3,14 vezes 20 ao quadrado é igual a 20 vezes 20, ou seja, 400. Tá? Aqui vai dar 400. Então, a área agora, basta eu multiplicar o valor de π por 400. 400 vezes 3,14, que vai dar a área total de 1.256 metros quadrados. Tranquilo, pessoal? Só isso. Vamos para mais um exemplo, o último exemplo para a gente fechar essa aula de hoje, pessoal. Aula bem tranquila, um assunto muito fácil. Determine a área da região em destaque. A região em destaque é essa área verde, ó. Região destaque, representada pela figura a seguir. Considere que a região maior possui raio igual a 10 metros. Deixa eu mudar só a cor do canetão aqui, porque tem branco. Ó, então, do centro até a borda aqui são 10 metros, certo? E a região menor, o raio é de 3 metros. Então, do centro até aqui são 3 metros. Vamos lá, pessoal. Como é que eu vou fazer isso daqui? Primeiro, vamos calcular a área do círculo maior. Área do círculo maior. A área, a gente já viu que é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área, nesse caso, π é 3,14 vezes o raio. O raio na figura maior é de 10 metros. Então, 10 ao quadrado. A área vai ser quanto? 3,14 vezes 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Então, a área maior é igual a 314 metros quadrados. Essa é a área maior. Agora, vamos calcular a área menor. Área menor. Mesma fórmula. π vezes r ao quadrado. A área é igual a 3,14, que é o valor de π, vezes o raio, que é 3 elevado ao quadrado. Então, a área aqui eu tenho 3,14 vezes
9. Que vai dar uma área de 28,26 metros quadrados. Olha só, pessoal, ele pediu a área em destaque, então é só essa área aqui, ó, de verde, tá? A área de verde. Então, o que é que vai acontecer? A gente viu que a área maior, a área total dele, tinha 314 metros, certo? E a área menor, ela deu 28,26 metros quadrados. Então, para saber o total, a área em verde, a área em destaque, basta subtrair a área maior menos a área menor. Ou seja, 314 menos 28,26. Então, a área em destaque vai ser igual a 285,74 metros quadrados. Tá? A resposta é essa daqui. Vou colocar aqui. A área em destaque é 285,74 metros quadrados. Tranquilo, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje sobre a área da região de um círculo, certo? Espero que vocês tenham compreendido, façam as atividades e até a próxima.